Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante pra divulgação. E geralmente eu costumo postar os vídeos às quartas, 6 horas da tarde. Mas eu ainda tô vendo se eu realmente vou continuar nesse cronograma. Então comentem aqui embaixo se vocês preferem outro dia da semana ou outro horário, que aí eu vou tentar me adaptar. E o caso que eu resolvi trazer hoje pra vocês é um caso muito famoso na Austrália. Tem um vídeo que eu comentei que eu queria trazer casos australianos, porque tem uns casos muito esquisitos e muito interessantes de trazer pra vocês, porque eu acho que poucas pessoas falam sobre eles. E eu também gosto de trazer casos brasileiros, então comentem aqui algum caso brasileiro que vocês queiram muito que eu traga. Então, chega de blá 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 e vamos à casa de hoje. Os assassinatos de Claremont aconteceram em Perth, na Austrália, no final dos anos 90, em que 2 mulheres foram assassinadas e uma desapareceu. No dia 27 de janeiro de 1996, uma menina de 18 anos de idade chamada Sarah Spears desapareceu após sair do Clube Bayview, no centro de Claremont, por volta das 2 horas da manhã. E às 2h06 da manhã, Sarah ligou de um telefone público para uma companhia de táxi chamada Swan Taxis. E apesar de morar no sul de Perth, ela havia pedido para ser levada para o subúrbio próximo de Mosman Park. Ela foi vista esperando sozinha na esquina de Stirling Road com a Stirling Highway por 3 testemunhas, que também reportaram terem visto o carro não identificado parando perto de Sarah. Porém, ela não estava no local indicado às 2h09 da manhã quando seu táxi chegou, mas ele poderia apenas não ter avistado ela pelo fato de estar escuro. Mas depois daquele dia, Sarah Spears nunca mais foi vista. No dia 9 de junho de 1996, Jane Rimmer, de 23 anos de idade, também desapareceu na mesma região de Claremont. E assim como Sarah, ela também havia saído com seus amigos na noite de seu desaparecimento. Os amigos de Jane falaram que eles haviam se mudado do Ocean Beach Hotel para o Continental Hotel. E logo depois eles acabaram indo para o Clube Bayview, que tinha sido exatamente o mesmo clube em que Sarah Spears estava na noite de seu desaparecimento. Porém, ao chegarem lá, havia uma fila muito grande para entrar. Então os amigos de Jane decidiram ir embora, mas ela disse que queria ficar. E a última vez em que Jane foi vista foi através das câmeras de segurança, esperando do lado de fora do Continental Hotel, às 12h04. 55 dias depois, no dia 3 de agosto de 1996, seu corpo foi encontrado a 40 km para o sul, em um bosque próximo a Woolcott Road, por uma família que estava colhendo flores silvestres. No dia 14 de março de 1997, apenas 9 meses após o desaparecimento de Jane, uma advogada de 27 anos chamada Ciara Glennon também desapareceu na mesma região. Ciara havia saído com seus amigos e na hora de voltar para casa decidiu ir sozinha, já que ela morava perto. 3 homens que estavam no ponto de ônibus viram Glennon indo em direção sul à Stirling Highway por volta das 11h15. E observaram que ela conversou com alguém dentro de um carro colorido não identificado que havia parado perto dela. 19 dias depois, seu corpo seminu foi encontrado por um trabalhador no dia 3 de abril, a 40 km ao norte, perto de uma trilha na estrada Piccadilly, em Eglinton. Após 48 horas do desaparecimento de Sarah Spears, o caso foi tomado pelo Major Crime Squad. E após o desaparecimento de Jane Rimmer, a polícia decidiu montar uma força-tarefa chamada Macro, que passaria a ser responsável pela investigação do caso das duas. E após o desaparecimento de Ciara Glennon, a polícia chegou à conclusão de que eles estavam à procura de um serial killer. E o governo chegou a oferecer uma recompensa de $250 mil para quem soubesse quem era o serial killer. E essa foi a maior recompensa do estado naquela época. A suspeita inicial acabou sendo voltada para os carros não identificados que haviam sido vistos em todos os casos. E também um homem não identificado que aparecia junto com Ciara Glennon em uma câmera de segurança no dia de seu desaparecimento. E a partir disso, os policiais começaram a suspeitar os taxistas de Perth, porque nas 3 situações elas estavam em posições em que elas poderiam pedir carona a um taxista e, na verdade, em 2 casos delas elas estavam esperando por um táxi. E um taxista, ele chegou a alegar que ele havia sim transportado Sarah Spears na noite anterior ao seu desaparecimento. E então uma enorme investigação em torno das impressões digitais e amostras de DNA
foi feita em torno dos taxistas licenciados da Austrália. E através de algumas evidências contra alguns taxistas não licenciados, foram levantados alguns padrões e 78 motoristas com histórico criminal acabaram perdendo suas licenças. Em dezembro de 2015, os investigadores finalmente revelaram que algumas fibras que haviam sido encontradas no corpo de Jane pertenciam a um modelo de carro chamado VS Series 1 Holden Commodore. A Macro acabou recebendo diversos elogios e críticas pelo modo em que eles acabaram liderando o caso. No auge da investigação tinham mais de 100 membros em 10 equipes, então era bastante gente investigando esse caso. E para evitar que houvesse qualquer vazamento de informações, foram aplicados vários protocolos extremamente rígidos de confidencialidade. Uma das táticas utilizadas pela força-tarefa foi a distribuição de questionários a 110 pessoas de interesse, além de pedirem ajuda para especialistas internacionais e utilizarem também uma máquina de detecção de mentiras importada. Através da intensa investigação, chegou-se à conclusão de um perfil criminal para o assassino. Ao longo da adolescência, ele teria sido considerado socialmente esquisito, introvertido, não teria tido uma namorada ou nenhum relacionamento íntimo e teria um fetiche por usar e roubar roupas íntimas femininas. Como em casos semelhantes, os especialistas sugeriram que o suspeito era provavelmente um homem branco com idade entre 25 a 35 anos, que morava naquela região, parecia confiável, era organizado, social e provavelmente muito educado. E acredita-se que ele era um stalker que ficou conhecido como Huntingdale Prowler, que significa o ladrão de Huntingdale, que havia atacado casas em 9 ocasiões de janeiro a outubro de 1988. O ladrão foi visto rastejando pelas casas, tentando invadi-las e roubando roupas femininas. E em fevereiro de 1988, o ladrão atacou uma mulher pela primeira vez ao invadir uma casa em Huntingdale, onde uma menina de 18 anos estava dormindo, com seus pais e 2 irmãos em outros quartos, mas como a menina lutou com ele, ele decidiu fugir. O assassino de Claremont tinha um modus operandi muito específico. Ele provavelmente escolhia vítimas que ele não fazia a menor ideia de quem eram, ou que ele não tinha noção de que no momento do crime elas estavam vulneráveis. E então as atacava por trás, sem provocação ou aviso com motivação sexual. E ele utilizava de seu carro para atrair as mulheres, sendo para oferecer carona ou algo do tipo. E se elas aceitassem, elas acabavam entrando no carro, então ele levava elas para um local isolado. Chegando no local, ele as agredia, as estupravam e por fim cortava suas gargantas. Em abril de 1998, um servidor público de Cottesloe, chamado Lance Williams, de 41 anos de idade, passou a ser considerado o principal suspeito depois que seu comportamento meio esquisito acabou chamando a atenção dos policiais. Como, por exemplo, ele pegava seu carro e começava a dirigir pela região de Claremont, dando umas 30 voltas naquele lugar, e isso depois da meia-noite, então era um pouco esquisito, né? Mas mesmo depois de sofrer muita pressão da polícia, ele continuou dizendo que ele era inocente, que ele não tinha nada a ver com aquilo. E após entrevistá-lo 6 vezes, a polícia declarou no final de 2008 que ele não era culpado. E em 2018, Lance acabou falecendo. A polícia também acabou investigando um homem chamado Bradley Murdoch. Embora Murdoch cumprisse uma pena de prisão de 1995 a 1997, e em outubro de 2006 também foi anunciado que um homem chamado Mark Dixie era o principal suspeito, mas após várias investigações ele também foi descartado. No dia 22 de dezembro de 2016, Bradley Robert Edwards, de 48 anos de idade, foi preso em sua casa em Kildale por conta dos assassinatos de Jane Rimmer e Ciara Glennon. Segundo a ABC News, acredita-se que ele não tenha nenhum vínculo anterior com o caso. No dia seguinte, Edwards foi acusado dos 2 assassinatos e também de outros 2 crimes, que seria a invasão e o estupro de uma mulher de 18 anos de idade em Huntingdale e o sequestro e estupro de uma menina de 17 anos de idade em Claremont em 1995. Uma das principais evidências para o caso seria uma van da Telstra, e Edwards estava trabalhando para a empresa como técnico na época, e foi alegado que ele utilizou a van para cometer os seus crimes. E para deixar a evidência ainda mais forte, tinha uma testemunha que afirmou ter visto a van da Telstra no cemitério em diversas ocasiões. O promotor alegou que Edwards também era o ladrão de Huntingdale, que havia atacado diversas casas em 1988, dentro de um raio de apenas 1 quilômetro de sua casa em Gay Street, onde morava com seus pais e irmãos. E os ataques do ladrão haviam parado exatamente na mesma época em que Edwards conheceu sua primeira esposa. Aos 21 anos de idade, ele foi morar com sua esposa em Noranda,
E em uma noite de maio de 1990, ela confessou ter o traído no início do relacionamento. E no dia seguinte, enquanto trabalhava como técnico na Telstra, ele atacou uma assistente social, agarrando-a por trás, cobrindo a boca e o nariz dela com um pedaço de material e tentou arrastá-la para um banheiro, mas ela conseguiu fugir após começar a chutá-lo. Quando foi presa em 2016, foram encontradas diversas imagens de pornografia e mais ou menos um total de 4.000 sites pornográficos haviam sido visitados por Edwards. E no tribunal, a polícia também afirmou que haviam encontrado uma caixa com brinquedos sexuais caseiros e roupas íntimas femininas que continham buracos para a genitália masculina. E no tribunal foi apresentada uma cronologia dos fatos que coincidiam com momentos turbulentos na vida de Bradley. Sua esposa o deixou em janeiro de 1996 e no mesmo mês Sarah Spears desapareceu. Em maio de 1996, Edwards descobriu que sua esposa estava grávida do amante. E em junho, no mesmo ano, Jane Rimmer foi assassinada. Na metade do ano de 1996, ele começa a namorar uma mulher 20 anos mais velha, mas o relacionamento termina em março de 1997. E então, no mesmo mês, Ciara Glennon é assassinada. Mas Bradley Edwards até hoje diz que ele é inocente, que ele não tem nada a ver com isso e que ele não é o serial killer que eles estão procurando. E eu tentei procurar várias informações pra ver se ele chegou a ser condenado, mas em nenhum lugar eu achei. Na verdade, parece que o julgamento ele ainda tá acontecendo até hoje. Tem informação do julgamento de 2 dias atrás. Então, assim, tá acontecendo ainda, não é um caso totalmente solucionado. Mas eu vou ficar de olho, porque assim que o caso ele for completamente fechado, eu vou trazer um vídeo separado falando só sobre o julgamento. Então se mantenham conectados aqui. E então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like. E é isso, até semana que vem.